Essas são as últimas notícias na Torre da Babilônia. A Guilda do Dragão Negro decidiu atacar o 40º andar da torre, e eles estavam confiantes e prontos para mostrar as habilidades de uma guilda de primeira classe. Porém, infelizmente, uma vez mais eles retornaram de mãos vazias. E claro, o herói dessa situação foi ninguém menos que o herói aclamado e estrela em ascensão, o Hunter número 1. Imperador das Chamas, que conseguiu mais uma vez derrotar o boss sozinho. Então, senhor Imperador das Chamas, sem nenhuma falha, mais uma vez você alcançou um novo recorde. Desde o aparecimento da torre até agora, você ainda é o único que conseguiu matar um boss sozinho. Você tem algo a dizer? Ei, pirralho, antes de conversar comigo, por que primeiramente você não muda esse título de bosta? Eu estou falando sobre esse tal de Imperador das Chamas. Por que vocês não usam meu nome em vez desse apelido bosta? Isso é muito vergonhoso. E esse cara todo acabado aí é o nosso protagonista. E a única coisa que passava em sua mente é: eu o invejo. Ele simplesmente pode ser capaz de dizer o que ele quiser. E não só isso, todos na internet simplesmente amam esse cara. Todos querem ser iguais a ele. E a grande maioria das conversas sobre caçadores, o seu nome sempre é citado neste meio. Eu quero ser muito como o Imperador das Chamas. Eu necessito ser igual a ele. Afinal, deve ser muito bom ter todo esse mundo interessado no que você diz. Eu até ouvi dizer que ele tem um monte de riquezas. Como eu tenho tanta inveja dele. E se esse mundo fosse um mangá, uma pessoa como ele definitivamente seria o personagem principal. E enquanto eu só seria um figurante. O nosso protagonista já tá naquela bad, meus colegas. Já ele não tá muito bem, já não tá batendo muito bem da cabeça. Vamos ter que ajudar ele, rapaziada. Dá like aí que ele vai ficar feliz, tá ligado? Só não comenta Imperador das Chamas, senão ele vai acabar entrando no seu comentário e comentando. Não faz isso não. E voltando para a história, o jornalista perguntou se havia diversos aspirantes a caçadores que se inspiravam nele e dão o seu melhor por causa disso. Afinal, despertar logo após entrar na torre, pouco após aos 20 anos, e derrotar um boss que a Dragão Negro tentou derrotar por mais de 10 anos em menos de um mês depois. Esse tipo de coisa só poderia ser encontrado em lendas. Por essa razão, todos os espectadores queriam saber qual seria uma chave para o sucesso, ou talvez uma frase para o sucesso. E como os sábios diziam, os poderes intensificam aquilo que a pessoa é. Arrogantemente ele diz que iria contar, pois umas palavras poderiam ajudar os fracotes. Então cabiam a ele entender tudo o que ele iria dizer. E então ele declara: aqueles que irão ser sucedidos, serão sucedidos. Entretanto, não entre no meu caminho se você se tornar sucedido. Ou quem sabe eu possa acabar te matando. Nisso, nosso coleguinha arrogante ali simplesmente se vira e vai embora. E claro, as pessoas ficaram em êxtase, choque, querendo saber o que ele iria dizer com aquilo. Mas parecia que essa declaração não desceu muito bem para o nosso prota. E depois de um tempo, pensando em sua mente, ele começou a chorar dizendo: eu estou louco? É realmente o de boa ignorar as pessoas quando você se torna tão grande? Parecia que o repórter que estava sendo ignorado, mas eu senti como se fosse eu. Se eu tivesse apenas uma habilidade decente igual o Imperador das Chamas, então eu não teria que viver nessa merda de estúdio. Ou eu não seria subestimado por ser o pior Hunter de classe F sem nenhuma habilidade. Eu quero tanto me tornar alguém como o Imperador das Chamas. Eu tenho tanta inveja. Eu quero ter sucesso com minhas próprias habilidades também. Ou melhor, o quão bom seria se a habilidade do Imperador das Chamas fosse minha. E neste instante, vemos uma cena que ainda bem que acontece apenas nos manhwas. E do que eu estou falando, vocês estão se perguntando? Essa era uma cena que o prota viu milhares de vezes em vídeos. Aquilo que via brilhado em sua frente era uma lendária carta de habilidade. Mas é aí que entra a parte que eu falei que ainda bem que isso não acontece no nosso mundo, pois ele ganhou aquela habilidade por causa da sua inveja. Rapaz, imagine se um bagulho desse acontecesse na vida real. Nossa senhora.
Isso é um negócio de doido. Não ia ter habilidade decente. Todo mundo queria estar invejando todo mundo. Ia ter negócio de doido. Ninguém, não ia ter famoso. Ia só ter carinha que foi famoso um dia. E para o nosso prota, isso foi como uma piada do destino. Pois a torre, agoniada por sua inveja desagradável, enviou uma habilidade de presente para ele. E a torre elogiou suas conquistas, entre aspas. Com isso, nosso prota ficou meio confuso e perguntou: calma aí, isso é diferente do que eu vi nos vídeos. Ah, deixa pra lá, por que eu deveria me preocupar tanto quando eu acabei de receber uma carta de habilidade? Esse momento que eu estive esperando desde que eu cheguei aqui. E além do mais, essa é uma carta dourada, o que significa que essa habilidade é no mínimo ranking S. E então, o sistema começa a gerar a sua carta de habilidade. E provavelmente o sistema da torre é muito bom, pois o nome da habilidade é simplesmente o que o prota tanto queria: eu quero ser igual a você. E ele pelo menos acertou na parte que seria ranking S. Mas o efeito era bem contraditório, afinal a torre não daria uma habilidade tão apelona assim, sem suas proibições. Primeiro, ela só ativaria automaticamente depois da morte. E depois que ele morrer por um inimigo, ele poderia copiar uma habilidade e torná-la sua. Aí eu lhe pergunto, meus gafanhotos, o que ele iria fazer com uma habilidade dessas? Ele teria que morrer para o inimigo? Que tipo de habilidade que é essa? Tá, vamos explicar um pouco sobre a história desse mundo. Ou melhor, vamos explicar sobre a história daquela torre que deu habilidade para o nosso protagonista. A primeira coisa que vocês devem saber é: ela simplesmente apareceu no mundo. Ela poderia ser vista no horizonte de onde quer que estivesse. Segundo, aqueles que não têm nada a perder foram os primeiros a colocar os pés lá e ver o que havia dentro. E claro, como tinha uma torre, haveria um andar, e cada andar estava cheio de monstros de outro mundo. E foi aí que as habilidades apareceram para os poucos visitantes selecionados pela própria torre. E óbvio, aqueles que ouviram essas novidades se juntaram na torre e começaram a caçar monstros. E agora, voltando para a realidade, saindo dessa explicação chata, tinha um jornalista na TV falando sobre o 40º andar e sobre os atos heróicos do nosso coleguinha Imperador das Chamas. E ouvindo aquilo, nosso protagonista começou a falar para o gerente da loja, que era um carinha muito gente boa, para tirar aquela notícia da TV. E ele perguntou do porquê que ele estava querendo isso, e perguntou se ele não gostava do Imperador das Chamas. E o nosso prota, que já tinha bebido todas, começou a dizer: não é que eu não goste dele, é que tem pessoas tão boas, com vidas boas por aí, então por que a minha que é uma merda? É como ele estava bêbado, ele agiu como um bêbado normal e começou a falar asneiras da vida. E disse: me escuta aqui, ontem eu recebi uma habilidade de rank S, mas que tipo de habilidade de merda que te mata quando você usa ela? Eu nem reportei isso para a associação de caçadores ainda, sabe? Porque eu tenho vergonha de contar para alguém que minha habilidade... Ei, vomita lá fora! E depois de ser expulso do barzinho, nosso prota só tava o pau da rabiola. Ele tava até se escorando nas paredes por causa da ressaca. No entanto, do nada ele começou a ouvir alguém gritando. E se esgulhando na parede onde ele estava encostado, ele acabou chegando em um beco onde estava o Imperador das Chamas e uma garota de cabelos brancos. E a garota estava implorando para o Imperador das Chamas sair de perto dela. Mas o nosso queridinho arrogante não ia deixar isso barato e começou a dizer: uou, você é uma ótima atriz, hein? Se alguém estivesse nos vendo agora, facilmente diria que você é a vítima aqui, senhorita Santa. Eu envenenei sua bebida, o ácido de estômago do basilisco, o mesmo veneno que você planejava usar em mim. Ah, sério, se não fosse pela minha habilidade, as coisas poderiam ter dado um pouco errado. E nisso, a garota começou a dizer que era um mal entendido, dizendo que apenas queria uma raid na torre com ele como uma companheira de equipe. Mas aparentemente o Imperador das Chamas achava que isso não daria muito certo. E ao fundo, nosso protagonista, que já tava bêbado de ressaca e viu uma cena dessa e tava mais perdido que cebola em salada de fruta, tentando entender o que era aquilo. E então as coisas começaram
começaram a esquentar um pouco quando o Imperador das Chamas pegou o pescoço dela, dizendo que eles não tinham mais nada para conversar. E a partir de agora, quem faria as perguntas seria ele, e ela precisava apenas balançar a cabeça para respondê-las. E como ele tinha uma habilidade de detecção de mentiras, então não adiantava ela mentir para ele. E caso ela fosse boazinha e respondesse todas as perguntas bem certinho, ele daria um antídoto para ela. E a primeira pergunta foi a mais óbvia de todas. Ele perguntou quem tinha pedido para ela matá-lo. E ele questionou se seria a bruxa da guilda Dragão Negro. E enquanto pensava no que responder, o Prota começou a se lembrar da notícia que ele tinha visto nesta manhã, que dizia que apesar de alcançar o ranking número 1, ele ainda era o mesmo, e que era bom ver alguém corajoso de verdade. E nesse momento, a Santa sentiu que foi ela. E a notícia continuou: esse tipo de herói que a humanidade precisa agora. Só que a cena seguinte estava mais para um vilão do que para um herói. E provavelmente não era apenas eu que pensava isso. E em seus pensamentos, o nosso Prota começou a se questionar: um herói? Esse cara? Isso tá mais para um assassino, um psicopata. Eu preciso fugir daqui agora. Mas o nosso protagonista não era lá tão bom em esconder a sua presença. Então o Imperador das Chamas começou a falar: ué, achei que tinha me livrado de todos os ratinhos da redondeza, mas parece que sobrou um ainda. E diante de tudo isso, o nosso Prota começou a pensar: esse olhar é de um assassino. Será que a Santa não foi o primeiro homicídio dele? Quantas pessoas que ele matou até agora? Uma dúzia? 100? Ou talvez ainda mais? Estranhamente, o nosso protagonista simplesmente caiu no chão. E olhando para trás, ele notou que o seu tênis estava lá. Mas não era apenas só o seu tênis, mas sim o seu pé. Então, o Imperador das Chamas começou a caminhar calmamente em direção ao nosso protagonista, enquanto ele tremia de medo. E óbvio, como ele não tinha forças e estava diante do caçador número 1, a única coisa que ele poderia fazer era implorar por sua vida. Mas o Imperador das Chamas simplesmente ignorou suas falas e perguntou se ele tinha visto tudo aquilo. Em prantos, o nosso Prota disse: eu não vi nada, eu te juro. E se inclinando até o nosso protagonista, o Imperador das Chamas questionou novamente: o que foi que você não viu? Ah, você acha que eu vou acreditar? Além de me chamar de Imperador das Chamas, você esteve no lugar certo, na hora certa e não viu nada? Uou, isso foi bem convincente. E se eu fosse um pouco idiota, eu poderia ter acreditado nisso. Então, se não quiser acabar como a Santa, me responda direito. E neste momento, nosso Prota começa a refletir em sua mente: o mundo, ficou obcecado por alguém como ele? Então, o Prota mencionou sobre a habilidade de detecção de mentira. E caso ele usasse essa habilidade nele, ele iria perceber que o Prota não era ninguém e não era nada. Então, o Imperador das Chamas disse: do que você tá falando, cara? Com esse semblante, nosso Prota percebeu que ele tinha matado a Santa sem nenhuma certeza, apenas porque ele achava ela um pouco suspeita. E ouvindo isso, o Imperador das Chamas empurra o nosso Prota falando: como você ousa dizer essas palavras duras? Quem eu pareço ser? A Santa tentou se matar, e se eu não tivesse matado ela agora, eu teria sido envenenado amanhã. E nisso, nosso Prota pergunta: como assim amanhã? Com um sorrisinho sarcásticos, ele fala que apenas tinha os seus contatos. Ah, e falando sobre o detector de mentiras, ele provavelmente era inocente. E com isso, nosso Prota começou a agradecer por acreditar nele. Contudo, ele viu coisa demais. Por essa razão, ele deveria morrer. Ah, e eu não tinha dito o nome dele até agora, porque agora que ele nos se apresentou. E o seu nome era Yo-Sou-Ha. E neste momento, a vida do Prota começa a passar diante dos seus olhos. Ou melhor dizendo, um momento específico em sua vida, onde o diretor do orfanato ao qual ele vivia disse que, já que seu nome era Kim Gong-ja, ele deveria se dar bem no confucionismo. Ah, e a razão por causa disso é que o nome do nosso Prota em coreano, se traduzido, seria meio que Confúcio. E Confúcio, na filosofia da China, praticava o confucionismo. E assim como muitas pessoas diante da morte, ele começou a pensar em sua mente: eu não quero morrer. Por que eu tive que morrer assim? Não, porque eu tive que viver assim. Talvez eu poderia ter vivido um pouco melhor. Na verdade, eu tenho o direito de viver uma vida melhor. Ah, se eu recebesse só mais uma chance.
apenas mais uma, eu agarraria ela com todas as minhas forças. E subitamente o nosso protagonista abre os olhos e nota que estava em sua cama, em seu quarto acabado. E rapidamente ele se levanta, totalmente confuso. Porém, o mais estranho de toda essa situação era que ele deveria estar morto. O que diabos está acontecendo aqui? Quando que eu voltei para casa? E olhando para seu celular, ele notou que tinha os mesmos comentários sobre as pessoas querendo ser o Imperador das Chamas. A mesma notícia que ele tinha visto antes estava tocando em seu computador. Então, por que diabos todo mundo tá falando a mesma coisa que falaram ontem? Ou melhor, hoje mesmo seria ontem? Calma, eu não morri um momento atrás? Então, estendendo sua mão para frente, ele comandou: carta de habilidade, abrir. E óbvio, a primeira habilidade que ele tinha era a pior do século, que ele deveria morrer para utilizar. Mas a outra ele não sabia qual era o efeito, pois ele tinha acabado de roubar do Imperador das Chamas quando morreu. E ela combava perfeitamente com sua habilidade Eu Quero Me Tornar Você. Porque toda vez que ele morria, ela se ativava automaticamente no momento de sua morte. Ele voltaria 24 horas no tempo desde o momento em que ele morreu. E suas memórias e experiências seriam preservadas quando ele retornasse. Ah, e a habilidade é de Rank X, o que significa que pode ser extraordinário ou exclusivo, mas eu acho que é mais para extraordinário do que para exclusivo, porque agora tem duas pessoas com a mesma habilidade. Porém, agora tudo se encaixa. Este é o segredo para se tornar um caçador lendário. E essa era a razão por ele ter matado a Santa, já que provavelmente a Santa realmente tinha matado ele no dia seguinte. Porém, ele matou até mesmo o Prota, que era inocente. Enquanto pensava nisso, a entrevista estava na mesma parte, onde ele iria dizer uma frase ou uma palavra motivacional para aqueles que se inspiravam nele. Onde ele dizia que no fim das contas, os destinados ao sucesso iriam alcançá-lo, mas mesmo que sejam bem-sucedidos, não deveria procurar problema com ele, pois eles morreriam. E essas palavras deixam um gosto amargo na boca do Prota. E agora, vejamos quem morreria dessa vez. E de repente, do lado de fora, alguém gritou que estava pegando fogo. E olhando pela janela, o Prota viu uma grande chama se espalhando pela cidade. E quando saiu da sua casa, ele viu várias pessoas com extintores e baldes. Ah, e só para lembrar vocês, nenhum daqueles ali eram civis normais, pois aquele lugar onde ele vivia era diferente do mundo externo. Na verdade, aquela cidade era feita apenas por pessoas que entraram na torre para se tornar caçadores. Então, aquele lugar era mais especificamente o primeiro andar da torre. E correndo junto da multidão, o Prota olhou no seu celular e percebeu que era quase o mesmo horário ao qual ele tinha se embebedado e encontrado aquela cena antes de morrer. Então, aquelas chamas provavelmente eram para apagar o caso. E todo aquele fogo tinha chamado a atenção de pessoas importantes. Por exemplo, a Ranking número 2 da Dragão Negro, a mestra da guilda Bruxa Negra. Também tinha a Rank 5, a mestra da guilda dos Healers e Farmacista, a mestra alquimista. E até mesmo a Rank número 10, líder da corporação de vigilância da cidade, o Paladino, ou a Paladina, sei lá. E muitas dessas pessoas estavam calmas nesse tipo de situação. Afinal, aquela era uma cidade que você não poderia deixar assim que entrasse nela. E como eles estavam dentro literalmente de uma torre onde tem vários monstros, esse tipo de situação extrema era comum para eles. E neste momento, a mestra alquimista começou a perguntar onde estava a Santa, pois ela não era o tipo de pessoa que se atrasaria para ajudar em emergências. E a Paladino disse que ela tinha algo para fazer hoje à noite, talvez era um encontro. E como ela tinha andado muito com o Imperador das Chamas ultimamente, provavelmente estava com ele. E ouvindo isso, a mestra alquimista comentou: eu não sei porquê, mas eu não gosto desse cara. Alguma coisa me deixa assustada nele. Então, o nosso querido coleguinha das chamas chegou. Ah, droga, quem brincou com fogo sem a minha permissão? E vendo esse cara, o Prota ficou extremamente pistola. E a Paladina agradeceu ele por ter chegado tão rápido. E como ele lidava bem com as chamas, ela perguntou se ele poderia ajudá-lo. Mas
Mas como esse cara é um odioso vagabundo mijão, ele simplesmente perguntou: e aí, o que eu ganho com isso? E ouvindo isso, nosso protagonista começa a ficar ainda mais furioso. Esse psicopata maluco, ele ousa pedir por uma recompensa quando foi ele mesmo que iniciou o incêndio? Mas quem se importa com a personalidade dele? Ele já é um caçador lendário. Eu só estou falando a verdade, não é como se as pessoas não soubessem que tipo de pessoa ele é. Ah, aquela notícia dizendo: é bom ver alguém corajoso de verdade. Ninguém sabe. Todo mundo pensa que o Imperador das Chamas é só um herói um pouco excêntrico. Contudo, eu sou o único que sabe de sua natureza como um assassino sanguinário. Por essa razão, eu preciso matá-lo. Isso não é apenas para alimentar o meu ego ou vingança. Isso é pela humanidade, pela honra dos caçadores. Afinal, caçadores são pessoas que deveriam caçar monstros. E por isso, independentemente do método, eu preciso caçar este monstro. E do nada, o prota simplesmente se jogou no fogo e começou a queimar. As pessoas olhavam para ele aterrorizadas, enquanto ele pensava: meu Deus, é muito quente. Mas esse é o único jeito de eu matar esse monstro. E assim, o nosso protagonista voltou no tempo e estava na sua cama como da outra vez. E ainda bem que a habilidade estava funcionando. Imagine que se ele tivesse morrido à toa. E como ele era um ranking F, a habilidade dele não tinha uma penalidade por uso. Bom, e até agora a gente não sabe muito bem o que seria essa penalidade pelo uso da habilidade. Mas uma coisa que eu sei é que o prota simplesmente não consegue matar o Imperador das Chamas em seu estado atual. Afinal, mesmo que ele tenha sorte e consiga matar ele, isso só faria ele voltar 24 horas no tempo, já que ele tem a mesma habilidade. Então, nesse tipo de situação, existia apenas uma forma de um caçador fraco como ele matá-lo. E nesse instante, o prota lembra de uma entrevista onde a jornalista entrevistava o Imperador das Chamas, questionando de quando ele havia despertado. E ele respondeu que tinha sido no seu aniversário de 21 anos, então havia se passado 11 anos. E fazendo uma conta básica, o prota teria que se matar 4050 vezes para voltar no tempo. E depois de morrer tudo isso, ele poderia voltar para o dia antes em que ele despertou. E com isso, ele começou suas mortes incessantes. Mesmo que ele não tivesse uma penalidade, o seu estado mental estava entrando em colapso. Mas mesmo assim, ele não parou. E depois de muitas e muitas vezes, ele finalmente chegou na última. E provavelmente nosso protagonista era muito diligente e coragem, porque ele sempre voltou no tempo na cama dele. Então provavelmente eu acho que não tinha muito desse negócio de local específico. Mas deixando esses pensamentos intrusivos de lado, ele finalmente tinha conseguido. Ele voltou exatamente para a época em que a lenda do Imperador das Chamas ainda não tinha se iniciado. E para arrumar a conta para vocês, ele tinha morrido 30 vezes a mais que o plano original, que era 4050 vezes. Incluindo o tempo que levou para se matar, ele tirou algumas folgas aqui e ali. E ele tinha voltado todo esse tempo para provar que a lenda daquele demônio não era eterna. Mas bom, agora que ele já tinha se gabado o suficiente, estava na hora de encontrar a sua primeira caça. E a rotina do nosso ex-coleguinha, Imperador das Chamas, era bem simples. Às 11 da manhã, ele simplesmente se levantava da cama, reclamando que sua cabeça estava doendo muito e que não deveria ter bebido tanto no dia anterior. E o prota até repete perfeitamente a fala do Imperador das Chamas. Afinal, para reformular o plano perfeito, ele repetiu o mesmo dia 10 vezes. E com isso, ele tinha memorizado que, sem falha, todos os dias, às 9 da manhã, ele acorda no dormitório dos Ranking F. E às 3 da tarde, ele pega slimes no campo de caça do segundo andar, onde ele vivia reclamando porque ficava matando slimes o dia inteiro. E olhando para isso, o prota comenta que a versão dele de 21 anos de idade é só um caçador de Ranking F comum, desejando uma carta dourada.
assim como ele foi uma vez. E ele até começou a gritar: será que eu não posso ganhar na loteria ou algo assim? Eu queria pelo menos uma habilidade de Rank S. Ih, rapaz, eu já vi um filme desse rodando um pouco tempo atrás, hein? E se a história seguisse normalmente a partir daí, seus desejos se tornariam realidade há uma semana. No entanto, desta vez, esse tipo de futuro não iria acontecer para um cara como ele. E pegando os restos dos slime que ele havia matado, ele começou a passar em seu corpo. E assim, às 5h31 da tarde, Yosoha, ou mais conhecido como Imperador das Chamas, decidiu que ele não chegaria a lugar algum pegando o slime. Então ele foi para uma área mais alta e difícil, onde caçadores iniciantes iriam. Um lugar onde, pelos próximos 36 minutos, ele ficaria sozinho. E esse era o momento perfeito. Então nosso protagonista se aproximou dele, todo ensanguentado, pedindo por ajuda, pois tinha sido atacado por lobos e precisava de uma poção. E sem nem ligar para a condição do prota, ele ficou brabo, perguntando se todos os monstros daquele lugar tinham acabado, o que significava que ele não tinha mais monstro para caçar. E o nosso prota continuou pedindo a poção, mas ele nem ligou, dizendo que se continuasse assim, ele não iria completar a meta do dia. No entanto, como ele era benevolente, ele perguntou quanto o prota iria dar para ele. De início, o prota não entendeu o que ele quis dizer, e apontando sua espada para ele, ele estava perguntando quanto o prota iria dar pela poção. Afinal, sua caçada tinha sido arruinada e mesmo assim ele teria que dar a poção de graça? Ah, me poupe. Parece um estranho ainda que acabou de conhecer. Ele não tinha moral por acaso? Então ele puxa a poção de cura. E o prota declara que aquilo era vendido no castelo da alquimia por 20 gold. Então ele daria 20 gold. Mas a situação não era bem uma negociação. Afinal, o prota estava na beira da morte. E mesmo assim ele queria pagar apenas 20 golds. Sua vida valia tão pouco assim. O prota até tentou oferecer 40 golds. Mas Yosoha não aceitou. Ele queria tudo que o prota tinha. Entretanto, nosso protagonista já sabia que ele era esse tipo de pessoa. Nisso, o Imperador das Chamas joga o nosso protagonista de lado e nota que ele só tinha apenas 60 gold no máximo. E ainda teve a audácia de dizer que o nosso protagonista era muito pobre. E ainda atuando, o prota disse que aquilo era todas as suas reservas. Ouvindo isso, Yosoha declara: não se preocupe, eu vou gastá-las muito bem. Afinal, é assim que a vida funciona, não? E como ele já tinha pegado a bolsa de moedas, o prota pediu pela poção. Porém, o Imperador das Chamas declara: eu pensei um pouco sobre isso, mas se eu te deixar ir, você poderá voltar atrás de vingança depois. E eu preciso poder viver uma vida sem preocupações. Mas já que viu o meu rosto, por que você não morre logo? E nesse instante o prota simplesmente agachou enquanto pensava: preocupações? Eu que vou viver sem preocupações. Enquanto estava sofrendo de dor por causa que o prota acertou os seus coleguinhas, ele rapidamente puxou sua adaga e simplesmente cortou a garganta do Imperador das Chamas. E claro, aquela era a primeira vez que ele estava matando uma pessoa, então ele estava totalmente ofegante. Mas ele não deveria se dar ao luxo de parar, então ele começou a dizer que para prevenir a chance de 1 em 1 milhão de ele despertar e ameaçar a sua vida de tudo e de todos, ele iria se certificar de acabar com ele direitinho. E o prota fez bem o que ele tinha dito. E olhando para o corpo morto de Yosoha, ele começou a comentar que me matar já era o esperado, mas tem algo estranho que me incomodou. Por que você me falou seu nome naquele momento? E finalmente, depois de 4090 dias eu percebi. Apesar de ser um assassino sangue frio, você queria se fingir um cavaleiro em um duelo sagrado. Como ele ousava? Você estava tentando agir de forma justa depois de matar aquelas pessoas inocentes? E como o prota tinha gritado muito alto, monstros começou a cercar ao seu redor. E na verdade eram os lobos, que eram normal naquele andar. E virando-se para trás, o prota declarou: está aí o lanchinho noturno de vocês. Então os lobos começam a comer o cadáver dele. E um pouco longe dali, dentre as árvores, havia um morro, onde nosso protagonista começou a cavar. E dentro do buraco havia uma mochila com 3 garrafas d'água.
roupa. E ele apenas tirou sua camiseta toda ensanguentada e vestiu um novo moletom. Enquanto ele comandava a torre para mandá-la ao primeiro andar, ele começou a refletir em sua mente. Tudo realmente acabou? Enquanto saía da torre, ele viu a corporação dos vigilantes. E ele passou por eles tremendo de medo. Mas no fim, não deu em nada. E isso significava que tudo realmente tinha acabado. E o melhor, ninguém sabia o que tinha acontecido. Absolutamente ninguém. Mas ele também não iria receber o crédito por isso. Entretanto, a terrível lenda do Imperador das Chamas, Yosoha, não existe mais. E claro, depois de toda essa luta, ele deveria comemorar. E ele voltou para o barzinho ao qual ele sempre ia. E o garçom até notou que ele estava bem feliz. E abrindo suas janelas de status de caçador, ele ainda tinha as mesmas duas habilidades. Porém, agora apenas ele tinha aquela habilidade de voltar no tempo. Mas se parar para analisar, ele não tinha nenhuma habilidade de combate. Mas também isso seria meio sem vergonha, ele querer mais que isso. Ele já pode voltar no tempo e simplesmente roubar a habilidade dos outros. E pra que ele iria usar a habilidade de combate? Afinal, ele poderia ganhar na loteria da Guilda dos Mercadores. Ou poderia vender métodos de conclusão dos andares superiores que ninguém ainda conhecia. Resumindo, ele não precisava lutar. E nesse instante, no bar, chegou um velho muito estranho, cheio de terno, parecendo os Peaky Blinders. Tirando a parte do tênis vermelho. E com um tom inexpressivo ele declarou: "Me dá um pouco de leite. E por favor, misture um pouco de vodka e açúcar com leite quente. Seria ainda melhor se não tivesse açúcar e não leite." Eu não entendi nada desse pedido dele aí. Ele realmente falou isso, se eu não tiver enganado. E vendo aquele velho, todo mundo no bar começou a ficar apreensivo. E o Prota falou que aquele velho era muito estranho. E o burburinho de pessoas começou a aumentar ainda mais. E olhando para aquele velho, o Prota puxou ele em sua memória. E pensou: eu já vi esse velhote antes. O ranking número 1, Santo da Espada. O que ele está fazendo aqui? Meus coleguinhas, tá aí a primeira parte depois de muito tempo. Eu tô pensando em trazer essa obra de novo, com essa nova edição e nova narração. Afinal, vocês estão 9 meses seguidos me pedindo essa obra. E tá aí. E vamos parar de enrolação e só vai logo pro outro vídeo.